Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do curso de opções binárias. Curso este que vai dar a possibilidade de conhecer o mercado de opções binárias e poder fazer dinheiro com ele, né? Nesta quinta aula, vocês já viram o tema aí embaixo, nós vamos falar de um assunto que eu acho básico, mas não menos importante. Digo básico por ser algo que é algo que vocês têm que saber. Calma aí, ao certo, é algo que vocês têm que saber já no princípio, mas ainda estamos no princípio, então ainda é propício para vos passar essa informação, né? Mas de certa forma é um assunto muito importante, que é tendência, né? Vocês precisam saber, é um entender sobre tendências para poder trabalhar com o mercado financeiro, certo? Porque você entendendo esse assunto, você vai saber quando agir dentro do mercado financeiro, porque o mercado financeiro move-se em tendência, percebe? E dentro de tendência nós temos encontramos três, desculpa, que é a tendência de alta e a tendência de baixa. E sem esquecer a tendência lateral ligada, não digo tendência, né? Vamos falar para a faixa do mercado. Temos a de alta, a de baixa e a lateralizada, né? Você pegando estas três fases e saber quando identificar elas, ou nem quando identificar, como identificar elas, né? A partir daí você consegue saber quando agir, ou quando negociar e quando não negociar. Porque é uma regra que nós traders usamos sempre, é negociar a favor da tendência. Percebe? Sempre negociar a favor da tendência, nunca contra. A não ser que você já seja um profissional, né? Assim como eu, e queiras fazer já tens um operacional ou uma estratégia bem definida que você consegue executar ela a favor da tendência e consegue tirar um lucro básico nisso. Percebe? Porque negociando sempre a favor da tendência tem que ser entradas rápidas, porque até vai chegar um período que o mercado vai seguir o rumo principal, a tendência principal, e você acaba sendo estopado, certo? Então é sempre crucial negociar a favor da tendência principal, né? Então, memorize isso, né? As três fases, que é a tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateralizada, ok? Resumindo, vamos passar aqui para a tela do telefone para mim poder explicar muito bem como é que meu ponto focal neste curso é tentar explicar as coisas de uma forma mais básica, de forma a qualquer pessoa conseguir entender o que eu quis passar, tá bom? Vou aqui me limitar de alguns termos mais avançados, para explicar de forma mais básica. Bem, resumindo, tendência de alta são aquelas que criam topos, né? Tendência de alta, atenção, tendência de alta são aquelas que criam topos mais altos, sucessivamente mais altos que os outros. Like this. Topo, o outro topo mais alto que o outro, fundo, o topo mais alto que o outro, certo? Tendência de baixa são aquelas que criam os fundos sucessivamente mais baixos que os outros. Like this. Fundo, esse é mais baixo, é um fundo, esse é mais baixo, é um fundo. Ou agora aqui na tela do meu telefone, vamos fazer um rabisco básico antes de partirmos para o gráfico, ok? Bora lá. Vamos começar com a tendência de alta. Eu vou aqui alterar a cor. Bem, pessoal, é tipo isto. Tendências de altas são aquelas que criam topos mais altos que os anteriores. Isto é um topo. Acho que vocês não vão ter dificuldade a identificar um topo, né? Topo é o ponto mais alto, fundo, o ponto mais baixo, ok? Deixa eu só alterar aqui a cor. Aqui é um topo, 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 ok? Aqui um topo. Então, a tendência de alta são aquelas em que você consegue ver os topos sucessivamente mais altos que os outros. Este foi um topo, o mercado faz esse recuo, né? Rompe esse topo, cria este topo, faz esse recuo, rompe este topo, cria outro topo,
faz esse recuo, rompe este topo e cria outro topo, ok? Aqui a tendência de alta é clara. Quando identificamos esse cenário dentro do mercado financeiro, o que nos resta é apenas negociar a favor da alta, que é fazer compras, ok? Que é fazer compras, tá bom? Então, aqui do que vocês conseguiram perceber, básico, né? E praticamente, quanto à tendência de baixa, é a mesma coisa, mas só que invertido, ok? Vamos aqui ver fundo, topo, fundo, tendência de baixa, fundo, sucessivamente mais baixo que os outros, ok? Um topo, fundo e por aí vai. Por que está a travar? What the fuck? Ok. Enfim. Então é isso. Vou aqui alterar a cor. Altera a cor. Ok. Então olhamos para isso, né? Isso é um fundo. Isto é um fundo. Isto é um fundo. E isto também um fundo. Então, nas tendências de baixa, nós temos os fundos sucessivamente mais baixos que os outros. Tem um fundo, o mercado sobe, né? Rompe este fundo. Vai criar um fundo mais baixo que o outro. Vai fazer um recuo básico, né? Vai voltar a romper esse fundo, vai criar outro fundo. Isso é uma tendência de baixa clara, ok? Quando identificamos esse cenário, o que nos resta é negociar a favor desta tendência, que é fazer vendas, ok? Então, você consegue ver como é que o mercado cria esse rumo. Quando é que você negocia, né? Quando é que você negocia a contra-tendência? Quando você, mesmo vendo um cenário desse, você sai fazendo compra, percebe? Sai fazendo compra. Para além do mais, que vai te ser meio difícil, porque para você fazer compra, você tem que encontrar digamos que um suporte, ok? Tem que encontrar um suporte para poder comprar, onde o preço vai fazer um bate e volta, né? Como você aprendeu nas aulas passadas, quando falamos de suporte e resistência. Tens que encontrar para comprar, tens que encontrar um suporte, onde o preço vai fazer um bate e volta. E em tendência de baixa, é complicado você tentar identificar um suporte, porque o mercado está a romper os fundos, tá bom? O mercado está a romper os fundos para ir criar fundos mais baixos, ok? Você nunca sabe onde provavelmente ele vai parar para subir, ok? E contando que ele não quer subir, ele quer descer, tá bom? Então fica meio complicado você tentar negociar compra no mercado que está em tendência de baixa. É inútil, ok? Então, até aqui vocês conseguiram pegar o que eu estou tentando dizer, né? E temos a última, que é a tendência lateralizada, praticamente nem devia se chamar tendência, porque não tem rumo. É um momento em que o mercado fica praticamente sem rumo, ok? Como é que vemos isso? Quando ele fica desse jeito. Topo, calma aí. Ele fica desse jeito aqui. Ele fica desse jeito. Às vezes pode até ter uma variação básica, mas ele fica exatamente assim. Fica só num canal. Você dá conta que ele fica mesmo sem rumo. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Estou a fazer o contrário, meu Deus. Aqui em cima, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e por aí vai, ok? Então, isso para nós é uma lateralização. Dá para negociar? Dá. Mas, porém, tem que ter muito cuidado, né? Em opções binárias, seria ter um bom momento para negociar isso, porque o mercado deixa bem claro onde é que está o suporte e onde é que está a resistência. Nesse caso aqui, nesse cenário, nós conseguimos ver que o suporte está bem claro, ok? O suporte está aqui, nesta zona. Então, sempre que ele chegar aqui nesta zona, sabemos que não, aqui podemos vender, ok? Podemos vender. E onde é que está, ou melhor, falei suporte, quem falar resistência. Aqui é a nossa resistência, ok? O nosso teto. Nossa resistência. Aqui nós vendemos e aqui nós
compramos, ok? Aqui é o nosso suporte. O mercado chegou aqui, compra, o mercado bateu aí, vendo, mas lembrando que a qualquer momento ele vai romper, porque o mercado precisa seguir um rumo. Ele não vai ficar parado aí para sempre, ele precisa seguir um rumo. E normalmente o mercado, quando sai de uma lateralização, ele pega um rumo, o rumo que ele seguir será um rumo forte, ok? Ele vai fazer, ele vai mover muitos pontos, por aí vai. Percebe? Sempre que o mercado sair de uma lateralização, o rumo que ele seguir será vai percorrer isso durante um bom tempo. Então é por aí. Em tendências lateralizadas, né, em fases que o mercado está lateralizado, vocês podem marcar esses limites e negociar, né, nessas, nessas zonas, suporte e resistência. É mais previsível, ok? É mais previsível, mas porém tem que ter cuidado porque a qualquer momento ele vai romper. E em tendências de baixas, nós negociamos apenas aqui, pessoal. Por exemplo, ele fez um fundo, já sabemos que ele vai cair, então ele quando romper, né, marcamos essa zona, já sabemos que a qualquer momento ele vai buscar o quê? Aqui. Aqui nós vendemos, ele vai voltar a cair, porque o mercado está em tendência de baixa. Por exemplo, ele caiu aqui, rompeu que fundo? Rompeu este fundo. Fizemos a marcação desta zona, sabemos que a qualquer momento ele terá que vir buscar aonde? Terá que vir buscar esse topo, né? Quando chegar aqui nós vendemos e a qualquer momento ele vai cair. Voltou a romper esse fundo, marcamos essa zona. Quando voltar a subir nós vendemos e por aí vai. O mesmo acontece na tendência de alta. Acredito que até aqui ficou bem claro. Vocês conseguiram perceber como é que o mercado se move, ok? Então, saber identificar essas fases do mercado vai te ajudar a negociar sempre a favor da tendência, que é muito importante, ok? E na próxima aula vamos falar sobre LTA e LTB, ok? LTA, linha de tendência de alta, e LTB, linha de tendência de baixa, ok? Mas por agora vamos passar para o gráfico para vocês poderem visualizar como é que isso funciona, como é que é na prática, como é que é dentro do mercado, ok? Bora lá. Então, pessoal, estamos agora aqui dentro da minha conta e vocês vão poder ver como é que isso é na real. Vocês já conseguem ver que o mercado aqui está em alta, ok? Está em alta. E vamos agora aqui fazer a marcação do que eu estava a explicar para vocês, ok? Vai ser meio demorado, mas já. Yeah. Por exemplo aqui, pessoal. Isto foi um topo. Vou replicar. Isto foi outro topo. Vou replicar. Isto foi outro topo. Vou voltar a replicar. Isto foi outro topo. Você consegue dar conta que aqui os nossos topos, né? Este, são mais altos que os anteriores. Sendo assim, isso já quer me dizer que a tendência de alta está a dominar o mercado, ok? E em tendência de alta eu só quero fazer o quê? Só quero fazer compras. Agora, olhem para esse cenário, ok? Eu se pego esses topos, né? Se pego esses topos, estico desse jeito, né? Estico desse jeito. Vou pegar todos eles, né? Faço aqui esta marcação. Eu já tenho onde negociar, percebe? Pelo menos até aqui, né? Foi um topo, marcou, rompeu, né? Faço a marcação deste segundo. Aqui, eu até posso deixar passar, por ainda não ter uma confirmação exata se ele vai voltar a romper para baixo e ficar aqui. Mas quando ele já bate aqui, respeita essa zona e volta a subir, rompe este topo, aí sim eu tenho uma tendência clara de alta. O que eu espero aqui? Eu faço a marcação, espero ele criar um outro topo, né? Já tirei isso daqui, ok. Espero ele criar um outro topo, né? Ele criou outro topo, aqui este topo criou. Vamos marcar essa zona e vocês conseguem ver o trabalho que o mercado teve para passar disso, ok? O que ele tem que fazer? Tem que vir buscar aqui embaixo, fazendo o quê? Respeitando a estrutura normal de uma tendência de alta.
ok? Eu tendo em mente que em tendências de alta o mercado tende a fazer esse, quer dizer, criar um top, rompe, volta, rompe, volta, rompe, volta, eu já sei, pá. Ele chegou até aqui, aqui eu tenho que fazer o que? Executar compras, ok? Aqui eu tenho que executar compras. Já sei quando o mercado bater aqui, eu executo uma compra. Então, é mais ou menos isso, tá bom, pessoal? É mais ou menos isso. Aqui foi um momento lindo para você fazer compra, ok? Essa vela fechou. As chances da próxima vela aqui ser de alta são extremamente altas. E olha que não só a próxima, as próximas, né? Vamos aqui meter mais algumas velas nessa jogada, ok? As próximas velas têm as chances altíssimas de ser de alta, percebe? Então é por aí. E agora vocês conseguem ver, né? Ele aqui criou um topo, mas ele já não voltou a romper. Quando você já vê um cenário desse, né? Quando você vê um cenário desse, ele criou esse topo, que é isso? Ok, criou esse topo, já não voltou a romper, rompeu para baixo. Você já consegue ver que ele está tentando fazer o quê? Tentar mudar a tendência, tá bom, pessoal? Tá tentando mudar a tendência. Você consegue ver que ele aqui fez o quê? Criou um topo, fundo, né? Ficou aqui, rompeu que fundo. Deixa eu pegar um outro quadrado. Calma aí. Não é fácil brincar com esse quadrado, pá. Ok. Criou esse topo, né? Desceu, criou este fundo, foi, não conseguiu romper para baixo, respeitando a estrutura de alta, mas fez o quê? Rompeu este fundo para baixo, criando que fundos mais baixos que os outros. Tem essa aqui e tem essa, ok? Você consegue ver como o mercado está a tentar estruturar uma tendência de que de baixa. Então, é só ficarem atentos e controlar este ciclo a fim de poderem encontrar a zona propícia para negociarem. Lembrando que em tendência de baixa vocês vendem e em tendência de alta vocês compram, ok? Então, é por aí. Vocês conseguiram ver mais ou menos como é que isso funciona, né? Dentro do gráfico. Isso foi um exemplo. Nós podemos pegar aqui um outro, né? Temos aqui também este, pessoal. Nós podemos contar isso como um fundo. Desculpa. Topo, 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 ok? Topo foi rompido. Aí buscar aqui, compra aqui, rompeu este fundo, esse topo, desculpa. Vai vir buscar aqui e você, pá, já consegue ver como é que funciona, ok? Aqui não tem segredo. Tem aqui essa situação. Calma aí. Temos aqui esta situação. Vamos fazer a marcação aqui, né? Esta situação aqui. Vocês conseguem ver que antes do mercado praticamente romper para baixo, né? Esta estrutura, esta outra vela respeitou a estrutura de alta. Isso quer dizer o quê? Que você se esperasse o mercado chegar aqui e fizesse uma compra, né? Podias ter errado nessa, mas aqui terias acertado. E depois aí o mercado ia seguir tentando criar uma outra estrutura e por aí vai. Então, é sempre bom você negociar quando você conseguiu entender a estrutura do mercado, ok? Faça sempre isso. Não negocie sem entender a estrutura que o mercado criou ou tipo está tentando fazer, ok? Você tem que entender sempre o que o mercado está tentando fazer para poder negociar, tá bom? Então, por aí vai. Deixa você ver aqui, tem uma tendência de baixa, ok? Fundo, 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 ok? Então, é por aí. O mercado está de forma constante a tentar criar estas situações, tá bom? Não sei se eu vou conseguir encontrar aqui uma lateralização, ok? Ok, calma aí. Ok, pessoal, olha para isso. Aqui nós temos uma lateralização bem clara. Ok, tentar replicar isso. Vou colocar aqui, bonito. Conseguem olhar para isso e entender que isto é uma lateralização clara, percebe? Vou até alongar para vocês verem depois do... Olha, perfeito, perfeito. Tá lindo demais, para ser verdade. Boa. Você consegue ver como é que cada aqui lateralizou, certo? Ele chega aqui nessa zona, nessa zona, certo? Volta, bate aqui, cai,
faz esse, tentou alcançar, não conseguiu, volta a bater aqui, sobe, que é isso? Sobe, né? Bate aqui, cai, sobe, bate, cai. E o que acontece depois? Ele depois, a dado momento, o mercado tem que romper, ok? Ele tem que romper. Ele tem que romper. E você consegue ver, meu Deus, certo? Ok, consegue ver que ele rompeu aqui. E eu disse para vocês, o mercado a qualquer momento ele tem que romper. E quando rompe, essa tendência que ele criou ao romper vai se levar durante muito tempo, ok? Será uma tendência forte, porque o mercado acumulou, né? Acumulou por um bom tempo e depois ele tem que expandir, ok? É como se fosse, imaginemos que quando o mercado lateraliza, é como se fosse que, imaginemos, por exemplo, deixa eu mudar para aqui, ok, imagine, eu tenho aqui essa, digamos, uma banheira, uma banheira d'água, mas uma piscina insuflável, algo do gênero. Imagine que você entra ali, né, e tapes a tua respiração por um bom tempo, digamos uns 40 segundos ou um minuto, aí, sem respirar. Você consegue prever quando você sair, o que você faz? Percebe? Dá aquele suspiro para tentar que ter aquela recuperação rápida do ar que você não conseguiu obter aí dentro da água, ok? Porque você não consegue respirar aí. Então, quando você consegue encontrar o ar, o que você faz? O mercado é exatamente assim. Ele, quando é lateralizado, está a criar quê? Está a criar garras para depois fazer um. Então, o que acontece aqui, ok? Ele depois de lateralizar, ele tem que criar, depois, ou melhor, depois de lateralizar, ele depois dá esse suspiro, ok? Esse, ou melhor, tem uma tendência muito forte, ok? Tem uma tendência muito forte. Se rompesse para alta, seria uma coisa, ia criar uma tendência de alta muito forte e por aí vai. Então, vocês conseguiram perceber mais ou menos como é que funciona, tá bom? Aqui temos uma tendência clara de baixa, ok? De alta, desculpa, aqui, de alta, e por aí vai. Vocês agora vão ter o trabalho de treinar isso, tá bom? Vão ter o trabalho de treinar isso, saber identificar as tendências de baixa, de alta, lateralização, né? Colocar isso na vossa cabeça para conseguirem ver isso em tempo real dentro do mercado, ok? Isso vai vos ajudar muito. Já vai mudar como dizer, a vossa forma de ver o mercado, saber quando negociar, quando ficar fora do mercado e por aí vai. Só isso já é muita coisa. Eu disse seria simples, mas é simples. Vai depender de cada um, né? Mas não menosprezem, aprendam a identificar estas fases do mercado, porque vai ser muito útil mais lá para frente, ok? Quando formos falar de linha de tendências e saber identificar zonas para negociar e por aí vai, ok? Então acredito que para essa aula é tudo. Acho que foi uma das aulas mais longas que nós tivemos. É tudo e nos vemos na próxima aula. Na próxima aula vamos falar de LTA e LTB. Eu já falei para vocês. E é isso. Então, até já.